Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Versículo 28 até o 30. 2 versículos apenas. 3 versículos. Glória a Deus. Feliz pela presença dos irmãos. Bastante irmão hoje na igreja, né? Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo incomodou todo mundo, né? O Espírito Santo deu, você vem cá, você vai na igreja hoje. Glória a Deus por isso, amém? Daniel capítulo 3, versículos 28 ao 30, diz assim: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas do que prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Amém? Pai, te agradeço por esta palavra, que o Senhor ministra nos nossos corações aquilo que o Senhor já tem falado comigo. Não sou nada sem o teu Espírito Santo, Pai. Me esconda atrás da tua graça, da tua cruz, que não seja eu, mas o teu Espírito Santo ministrando aos nossos corações nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu acho que muitas pessoas aqui devem conhecer a história de Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Esses 3 jovens, junto com Daniel, eles saíram da sua terra natal, de Jerusalém, foram levados cativos para Babilônia. E nessa primeira levada de cativos para a Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele levou os mais sábios, os mais inteligentes daquela época. E junto estavam esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e também Daniel. Daniel foi chamar-se Beltesazar, Ananias passou a chamar Sadraque, Misael passou a chamar Mesaque e Azarias, Abednego. Então, quando eles saíram das suas terras de Jerusalém, chamava-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando chegaram na Babilônia, o rei colocou outro nome neles: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. De cara o rei já mudou o nome deles. E a Bíblia vai nos dizer que esses 3 jovens, no passar dos anos ali, o rei era muito prepotente, muito orgulhoso, vamos dizer assim, e ele queria adoração, né, como se fosse um Deus. E a história nos diz que ele criou uma estátua. Ele criou uma estátua muito grande e convidou todos os povos para que se curvasse perante aquela estátua. E dentro deste povo todo estava ali Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia vai nos dizer que havia uma ordem que quando tocasse os instrumentos, todo o povo teria que se dobrar perante a estátua do rei. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram perante a estátua. Então teve um dedo duro, sempre tem um dedo duro, né? Que foram lá e falou para o rei: olha, a sua ordem não foi essa, é assim que tocasse as trombetas, né? Todos os instrumentos tocassem, todos teriam que prostrar, sim. Então, pois tem alguns judeus aqui que eles não se prostraram. Esses não se prostraram ao rei. Então o rei
furioso, a Bíblia vai falar que ele ficou até vermelho de raiva. Ele mandou chamar então Sadraque, Mesaque e Abednego e perguntou pessoalmente para eles: é verdade que vocês não se prostraram? E eles confirmaram sim. Então o rei deu outra oportunidade para eles. Então faça o seguinte: nós vamos de novo tocar os instrumentos e desta vez vocês vão se prostrar perante a estátua. E a Bíblia nos conta que os 3 jovens disseram para o rei: fique tu sabendo que nós não vamos nos curvar perante a estátua. Se Deus nos livrar, usando aqui as minhas palavras, se Deus nos livrar, tudo bem. Se Ele não nos livrar, nós vamos ser jogados na fornalha de fogo, mas nós não vamos nos prostrar perante a estátua. A história diz então que os jovens foram pegados por 3 homens fortes e jogados dentro de uma fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. O rei ficou muito nervoso e mandou aquecer a fogueira ou a fornalha 7 vezes mais. Está ali no livro de Daniel, você pode ler no capítulo 3, você vai ver a história. E quando esses homens jogaram os 3 jovens, a Bíblia vai dizer que os homens que jogaram morreram, de tão quente que estava a fornalha. Mas os 3 jovens foram jogados lá dentro. E o rei Nabucodonosor olhou de longe e disse para os seus companheiros: nós vem aqui, nós não jogamos, foi 3 homens. Sim, ó rei, foi 3 homens, mas eu estou vendo 4. E um deles tem a semelhança de um anjo. E a Bíblia diz que eles passeavam por sobre a fornalha. Então o rei gritou de longe e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam para fora. E a Bíblia diz que eles saíram para fora. A Bíblia nos conta essa história. E eles saíram. A Bíblia diz que não tinha queimado nem um fio de cabelo, nem cheiro de fumaça tinha sobre esses 3 homens. Então o rei fez esse decreto que nós acabamos de ler aqui. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou o seu servo. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. O rei Nabucodonosor agora, diante desta cena, o rei Nabucodonosor, ele se prostra, ele reconhece que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Eu quero trazer uma mensagem para os nossos corações nessa noite: a recompensa da perseverança. A recompensa da perseverança. Todos nós sabemos de que as Sagradas Escrituras, ela é rica em palavras de perseverança. Eu escolhi este texto que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas existem outros textos, como o da mulher do fluxo de sangue e outros. Poderia citar aqui vários, mas hoje nós escolhemos esse texto. E dentro dessa realidade que nós sabemos que a Bíblia é recheada de palavras de perseverança, e todos aqueles que têm um estilo de vida focado em Deus e na realidade da sua estadia aqui na terra, todos nós sabemos que em tudo somos provados, em tudo somos atribulados, mas não somos desanimados, ou não podemos ser desanimados. O apóstolo Paulo diz isso. Quando nós temos a nossa vida focada naquilo que nós somos, na realidade daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra, na realidade de quem Deus é, nós somos atribulados, nós somos perseguidos, mas nós não somos desanimados. Isso chama-se perseverança. A pessoa que persevera focada nas palavras de vida eterna, ela experimenta coisas extraordinárias. Aqui está a prova disso, esses 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram perseverantes pelo fato de ter convicção de que estava servindo ao Deus verdadeiro. Eles tinham essa perseverança, eles tinham essa confiança, porque eles tinham a certeza de que o Deus verdadeiro era o Deus dele, não era o Deus da Babilônia. E meus irmãos, e não foi fácil para esses 3 jovens, nós sabemos. Imagina você, todos eles ali na sua terra, com as suas ocupações, suas famílias. De repente vem o rei com a sua tropa. E
e tira ele do convívio das suas famílias. Esses homens eram para estar frustrados. Esses homens eram para estar murmurando, deixando até de servir a Deus. Eles poderiam dizer: agora nós não vamos servir mais a Deus, porque Deus nos tirou da nossa terra. Deus permitiu que o rei Nabucodonosor viesse aqui, arrebatasse nós da nossa terra, e agora nós vamos ser escravos. Esses homens poderiam simplesmente tomar esta decisão. Mas o que nós vemos na história desses 3 homens, juntamente com Daniel, que eles foram um grande exemplo ali na Babilônia. Eles foram perseverantes. Eles tinham uma convicção de que estava servindo o Deus verdadeiro, independente se Deus iria livrar ou não do fogo. Foi isso que ele disse para o rei: independente se Deus me livra ou não do fogo, eu continuo servindo ao Deus verdadeiro. Eu não vou me prostrar diante dessa estátua, ó rei. Meus irmãos, esses 3 homens, eles mostram para nós que eles receberam recompensas por isso. A Bíblia diz lá no capítulo 30, ou melhor, no versículo 30: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego às melhores posições na província da Babilônia. Observa aqui que por causa da perseverança desses 3 jovens, Deus exaltou eles, Deus colocou eles em uma posição de destaque naquela província. E é diante deste exemplo que eu quero tirar para as nossas meditações a recompensa da perseverança. E talvez você esteja passando algo semelhante. Talvez você já passou ou está vivendo, e talvez vai passar por um momento de prova, por um momento de decepção. E esse texto ensina que nós precisamos perseverar. Precisamos estar sempre confiantes de que Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. Nós não podemos deixar de servir a Deus por causa de algumas circunstâncias. Porque a recompensa da perseverança, ela é garantida pela palavra de Deus. Deus tem uma recompensa para você, se você perseverar, batalhar sempre, amém? E a primeira recompensa que eu vejo nesse texto aqui, a recompensa de nós perseverarmos, é que nós seremos usados para instrumento, ou como instrumento, para glorificação a Deus. Quando nós mantemos uma vida perseverante, independente das circunstâncias e das lutas, Deus nos usa quando nós estamos focados, quando você tem certeza daquilo que você é, quando você tem certeza de que Deus tem um controle sobre todas as coisas, e tudo aquilo que está acontecendo à sua volta é porque Deus tem um plano. Independente se você está na prisão ou não, independente se você está sendo escravo ou não, independente se você tem dinheiro ou não, independente disso, você crê que Deus tem um propósito. Querido, Deus vai te usar como instrumento para a glorificação do nome dEle. E foi isso que Deus fez com esses 3 jovens. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Aqueles 3 jovens que foram tirados como escravos da sua terra, agora eles deveriam estar frustrados. Eles deveriam estar irritados com Deus. Mas a primeira oportunidade que eles tiveram de abandonar Deus, olhando para a grandeza da Babilônia, olhando para a riqueza da Babilônia, eles tiveram a oportunidade de prostrar diante daquela estátua e ser ainda mais promovido, mas eles não fizeram isso. Eles simplesmente perseverou: não, nós servimos um Deus justo, um Deus criador. Eles tinham a convicção de que Deus tinha um plano sobre aquela escravidão. E hoje nós sabemos que tudo era um plano de Deus. Quando nós somos usados, ou quando nós perseveramos, Deus nos usa para a glorificação do nome dEle. E talvez, querido, você está vivendo este momento, você está naquele lugar que você não queria estar, mas naquele lugar Deus está te usando para você falar de Cristo para outra pessoa. Eu ouvi um testemunho de um pastor esta semana que ele dizia que uma ovelha da igreja dele chegou para ele e falou: pastor, o meu filho está doente, o meu filho ele foi internado e ele está acamado, eu estou internado aqui no hospital, já tem 3 dias com meu filho ruim, com febre, não corta essa febre.
E ela contando para ele: pastor, e aqui esses dias que eu estava aqui, apareceu uma outra mulher com a criança também enferma, e eu fui tocada pelo Espírito Santo para falar de Jesus para aquela pessoa, e eu falei de Jesus para aquela pessoa, e aquela pessoa converteu-se a Jesus, acertou o evangelho, e ela chorou naquele momento. E aí o pastor falou para ela: está vendo o que Deus fez? Deus permitiu que o seu filho ficasse doente, você fosse para o hospital, para ele te usar para a glória dele. Amém? Então nós temos que entender que Deus sempre tem um propósito em tudo. Não é porque você está passando por um desespero, você está passando por um momento de fracasso ou por uma luta, que Deus não está te observando. É que às vezes nós não sabemos usar a circunstância para glorificar a Deus. E aquela mulher, querida, teve uma surpresa de que ela foi restabelecida, o seu filho também foi restabelecido, mas Deus levou aquela mulher ali no hospital para uma ação, para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, quando nós temos a convicção de que nós somos filhos dele, ferramentas dele na mão de Deus, na mão dele, nós não nos importamos com aquilo que está acontecendo, ou nós simplesmente usamos todas as circunstâncias para que o nome dele seja glorificado. Amém? E quanto mais rápido nós percebermos que Deus está querendo nos usar, mais rápido nós saímos da luta, mais rápido Deus nos tira desta prova. Esses 3 jovens estavam vivendo uma tragédia em suas vidas, mas não deixaram de acreditar de que Deus era bom, de que Deus era verdadeiro. Esses 3 jovens, por temor a Deus, desafiou o rei terreno. Por temor a Deus, ele desafiou Nabucodonosor: nós não vamos prostrar. Desafiou o rei terreno para glorificar o rei dos reis. E muitas vezes, meus irmãos, Deus vai te colocar diante de autoridades também. Autoridades que têm o poder de te prender, autoridades que têm o direito de fazer o que quer com você. E nesta oportunidade você tem que simplesmente fazer o que esses 3 jovens fizeram. Se aquilo que eles pedirem para você fazer for para desonrar a Deus, você vai dizer não. Você tem que confiar que o mesmo Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, Ele vai te livrar também de uma consequência. Porque Deus é justo na sua palavra. O que nós precisamos entender é que nós somos instrumentos de Deus para a glorificação do nome dEle. Amém? Aonde você está, lá na sua casa, lá no seu trabalho, na rua, no seu comércio, ali você é uma ferramenta de Deus. Aleluia! Você tem que estar sempre ligado no Espírito, para que você possa ser uma ferramenta de Deus, para que outras pessoas também possam fazer como Nabucodonosor. Nabucodonosor viu a cena: eu joguei 3 homens, mas estou vendo 4, e o 4º homem tem a semelhança de um anjo, tem a semelhança de um Deus. Então ele disse: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e Abednego. O homem que queria ser Deus, o homem que construiu uma estátua para adoração, agora ele é obrigado a se prostrar e reconhecer que quem é Deus é aquele que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Glória a Deus. Nós somos instrumentos. Esses 3 jovens, queridos, ele abriu mão da própria vida para que a verdadeira vida fosse revelada. Esses 3 jovens, eles abriram mão da sua própria vida para que a verdadeira vida fosse revelada. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 10, versículo 39: quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. É um texto difícil de entender quando nós estamos na carne, mas quando nós estamos no Espírito, nós sabemos que esse corpo material que nós temos, esse corpo carnal, ele não tem nenhum sentido se nós não estivermos ligados no trono da vida, se nós não tivermos consciência de uma vida eterna. Do que adianta, outra passagem da Bíblia diz, do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a salvação das nossas almas? A Bíblia está dizendo que quem acha a sua vida perderá, quer dizer, quem procura defender a sua vida aqui nessa terra a todo custo, e não se importa com Deus, não se importa com a obra de Cristo, esse já perdeu a sua vida.
Mas quem perde a sua vida por minha causa, quer dizer, quem entrega a sua vida para a glória de Deus, assim como Cristo entregou a sua vida, assim como os apóstolos entregou a sua vida, assim como esses 3 jovens entregaram as suas vidas para que o nome de Deus fosse louvado, esses já acharam as suas vidas. E nós precisamos ter esta perseverança, amém? Para começar a receber estas recompensas. E a primeira recompensa que nós estamos tratando aqui é que nós somos instrumentos. A partir do momento que nós nos tornamos perseverantes, nós nos tornamos instrumentos de Deus para a glorificação do nome dEle. E muitas vezes Deus te usa, aleluia, para você abençoar pessoas, para você falar com pessoas, e as pessoas são transformadas, as pessoas são abençoadas, e o nome de Deus está sendo glorificado por causa de você. E às vezes a pessoa vai conversar com você e ela espera de você uma murmuração, mas ela ouve de você simplesmente palavras que ela não entende por que você está falando aquilo, levando em conta que você está vivendo uma vida difícil. Mas pelo fato de você estar vivendo uma vida difícil, você não deixa de acreditar que tem uma promessa, amém, querido? E é assim que Deus é glorificado através das nossas vidas, porque você tem uma perseverança, e essa perseverança, ela te tem uma recompensa, e a primeira recompensa é que você é instrumento de Deus, para a glória dEle, aleluia. A segunda recompensa, somos usados por Deus, por meio das lutas, para exemplo, e conversão também de outras pessoas. Nós somos usados como ferramenta para a glorificação do nome de Deus. Nabucodonosor glorificou a Deus, um homem ímpio, mas ele glorificou a Deus. Nós também somos usados se nós continuarmos perseverantes, porque Sadraque, Mesaque e Abednego só conseguiram tirar da boca de Nabucodonosor uma glorificação a Deus, porque eles não temeram a morte, porque eles não quiseram defender a sua própria vida, eles não quiseram achar a sua vida, como diz Mateus, mas eles entregaram a sua vida. Eles não se importaram com a sua vida naquele momento. O que eles queriam é que Deus fosse glorificado. Somos usados por Deus por meio das lutas para sermos exemplos, ou para exemplo de conversão de outras pessoas. O versículo 29 diz assim: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Conversão em massa. Agora o rei, ele faz um decreto, todo o povo agora tem que prestar culto, ou continência, ou adoração, reconhecer que Deus é o único Deus, o Deus de Israel é o único Deus, simplesmente, meus irmãos, porque 3 homens entregaram as suas vidas, 3 homens disseram: jogue nós na fornalha, mas nós não vamos nos prostrar, e se Deus nos livrar, amém, se Ele não nos livrar, Ele diz assim: fique tu sabendo, ó rei, que nós não nos prostraremos. Irmãos, e quantas vezes aparece diante de nós situações em que nós somos obrigados a nos curvar, obrigado entre aspas. O mundo está cheio de estratégia, o diabo está cheio de estratégia, cheio de estátua, simbolizando aqui, para que você possa se prostrar perante ela. E quando você se prostra perante estas coisas que não glorificam a Deus, automaticamente você está entristecendo o Espírito Santo. O que Deus chama a nossa atenção, meus irmãos, é que nos últimos dias nós precisamos ser perseverantes, porque muitas estátuas estão sendo levantadas, muitas coisas que enchem os nossos olhos, muitas coisas que são atraentes aos nossos olhos, mas que são malignas, e elas levam nós à morte espiritual e também à morte física. E nós temos que ter cuidado para não nos prostrar perante estas estátuas, ou as circunstâncias, ou os prazeres, ou os banquetes. Nós precisamos perseverar em adoração e servir a Deus. Se nós queremos, meus irmãos, receber a recompensa das mãos de Cristo, e a recompensa que nós esperamos é a coroa de vida eterna. A recompensa que nós esperamos é um novo céu e uma nova terra. A recompensa que nós esperamos, querido, é não haver mais dor, não haver mais sofrimento, o reino de Cristo. E esse reino está prestes a acontecer.
Esse reino muito em breve vai ser estabelecido. E o que vai definir a sua estadia neste lugar é a sua perseverança. Porque a perseverança, ela tem recompensa. Tanto recompensa material como recompensa espiritual. Em nenhum momento na história Deus ficou devendo para homem algum. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus há uma recompensa. Tudo aquilo que você esforça em fazer para o Senhor, para o reino de Deus, Deus te retribui de alguma forma. Ele nunca fica devendo para ninguém. Por isso nós somos usados para isso. Para que em meio às lutas, em meio às dificuldades, você seja um exemplo para a conversão de outras pessoas. Imagina você passando por uma dificuldade. E aí chega um ímpio na sua casa. Esse ímpio sabe que você é crente. E aí ele espera ouvir de você palavras de crente. E aí você começa a murmurar, falar mal, reclamar da vida. Que a vida está difícil. Olha, está acontecendo isso na minha família, está acontecendo isso na minha empresa. Eu não sei o que está acontecendo. Parece que tem um espírito maligno aqui dentro de casa. Parece que tem algo me atormentando. Parece que Deus está contra mim. Você começa a falar essas coisas sem sentido. Em vez de você dizer, não, meu irmão, eu estou passando por algum momento determinado por Deus, e eu sei que esse tempo está próximo a terminar, porque Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na minha luta, e as minhas lutas é para que eu seja de exemplo para a conversão de outras pessoas. Em nenhum momento nós vamos murmurar e reclamar, porque nós sabemos que aquele que nós servimos é fiel e justo para cumprir as suas promessas, amém? Ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Mas dizer para você que isso é fácil, não é fácil. É fácil quando nós estamos realmente focados em Cristo, quando nós estamos vivenciando realmente a palavra, quando nós estamos sendo perseverantes. E a perseverança não é só em orar, a perseverança é em ler a Bíblia, a perseverança em cultuar a Deus, a perseverança em ser honesto, a perseverança em ser amigável, a perseverança em proclamar o Evangelho de Jesus. Perseverança traz recompensa. Se você quer ser recompensado por Deus, faça, trabalhe para Ele, persiste em fazer aquilo que agrada o Pai. Se em algum momento você for ter que ser jogado em uma fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, faça como eles. Não se entregue aos prazeres do mundo, não se entregues às luxúrias, mas entregue-se totalmente ao Espírito Santo. E lembre que aquele que te deu a vida, Ele pode promover você também. Aquele que te deu a vida, Ele tem o direito de tirar, somente Ele tem o direito de tirar. Então você não tem que temer o mundo e a circunstância, você tem que temer a Deus. Nós temos que temer a Deus, porque é Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. E quando nós, queridos, nos tornamos perseverantes, como nós dizemos aqui, nós vamos nos tornar ferramenta de Deus, para exemplo de conversão de pessoas. A maior pregação, ela acontece quando nós testemunhamos. A pregação mais eficaz é o testemunho. Não adianta nada nós falarmos e não temos testemunho. É por isso que eu falo que nós temos que perseverar. Porque quando você persevera, as pessoas percebem. As pessoas sabem da sua dificuldade. Mas ela sabe, mas ela também nunca viu você reclamar. Não estou falando que você vai ser 100%, que ninguém é 100%. Mas nós temos que nos esforçar ao máximo para sermos perseverantes em adoração a Deus, em glorificação a Deus, amém? Ele é fiel e justo para cumprir a sua palavra. Daniel e seus amigos, eles tiveram também outras oportunidades, em meio às ameaças do rei. Lá no Daniel capítulo 2, versículo 17 e 20, capítulo 2 melhor, nós vemos ali agora o rei Nabucodonosor decretando a morte de todos os sábios. Porque o rei tinha sonhado, e nenhum sábio conseguia decifrar o sonho do rei. Mas só que o rei pediu algo difícil demais. O rei pediu para que eles adivinhassem o sonho e ainda explicassem o sonho. Então os sábios chegaram na presença do rei. Ó rei, isso é muito difícil, o que o senhor está pedindo é impossível.
Somente um Deus pode revelar o que o Senhor sonhou. Então o rei, furioso, ele decretou a morte de todos os sábios, incluindo Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia vai nos dizer que então Daniel ficou sabendo do decreto do rei, chamou aquele homem que ficava mais próximo do rei e perguntou o que estava acontecendo. Então a Bíblia diz que Daniel foi até o rei e pediu: rei, me dá mais alguns dias aí, eu vou te trazer a resposta. E a Bíblia diz então em Daniel capítulo 17, Daniel capítulo 2, versículo 17 e 20, diz assim: Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite. O mistério foi revelado. Numa visão, Daniel louvou a Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Aleluia. Mais uma vez, aqui Daniel, Misael, Azarias e Ananias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, mais uma vez eles tiveram a oportunidade para ser um exemplo naquela sociedade. Em meio à ameaça do rei, eles dobraram o joelho e disse: Senhor, revela para nós o sonho. E a Bíblia vai dizer que então Deus revelou o sonho para Daniel, e Daniel foi à presença do rei, contou o sonho, explicou o sonho, e mais uma vez o rei levou esses homens. Esses homens agora foram promovidos, recompensados. Por que eles foram recompensados? Por causa da perseverança. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles poderiam pensar: bom, já que o rei vai nos matar mesmo, vamos chorar ali no quarto, vamos lamentar, porque não tem jeito para nós mesmos, nós já somos escravos aqui, e agora, se não bastasse ser escravo, Deus agora vai mandar nos enforcar. Que coisa, que Deus é esse? Eles poderiam fazer isso, murmurar, mas não, eles continuaram perseverantes de que Deus tinha um plano, e eles oraram. E na oração Deus revelou o sonho. E a revelação do sonho é o sonho da estátua. Depois você pode ler o capítulo 2 de Daniel. A estátua da cabeça de ouro e as outras partes de bronze, de prata. Deus então deu um mistério para Daniel. Revelou o mistério para Daniel. É Daniel sendo usado por Deus em meio às lutas. Interessante que Deus gosta de usar nós em meio às lutas, em meio às dificuldades. É por isso que o verdadeiro crente, ele tem que estar ligado. Deus é aquele que usa os seus filhos muito mais nas lutas, viu? Muito mais nas lutas. Deus às vezes permite a luta, a dificuldade, para que o nome dele seja glorificado. E às vezes, queridos, se nós não estivermos ligados nas coisas, ligados na palavra, nós não somos recompensados. Deus quer te tirar o mais rápido possível desta luta. Deus quer te tirar o mais rápido possível deste deserto. Mas você ainda não aprendeu que é no deserto que você tem que glorificar. É no deserto que você tem que ser usado por Deus. Deus quer te usar no deserto. Deus quer te preparar no deserto. Mas no deserto, em vez de você orar, em vez de você exaltar o nome de Deus, você está falando para as pessoas: eu não suporto mais, eu não aguento mais. Assim vai só prolongando, só prolongando. Nós temos que aprender, irmãos, que é na perseverança que nós somos recompensados. E qual é a perseverança, pastor? Glorifique a Deus, irmãos. Glorifique a Deus, fale de Deus, glorifique o nome dele, independente se você está na Babilônia ou não, como diz aqui o texto. Independente se você está na Babilônia ou não. O rei declarou a adoração ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego em todo o seu império. Enquanto perseveramos, somos capacitados e usados por Deus para a glorificação do nome dele. Alguém traz uma água para mim, por favor? Alguém. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2 diz assim. Deuteronômio capítulo 14, versículo 2 diz assim: pois vocês são povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus, glória a Deus, dentre todos os povos da face da terra. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal.
Esta palavra é para o povo de Israel, essa palavra também é para nós. Olha o que Deus está dizendo: pois vocês são o povo consagrado ao Senhor, ao seu Deus, dentre todos os povos da face da terra. Obrigado, filhão. O Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Meus irmãos, você é um tesouro de Deus, amém? Você é um escolhido de Deus. É por isso que Deus te ama, porque Deus só corrige aquele quem Ele ama. Por isso que Deus nos usa nos momentos mais difíceis. João capítulo 15, versículo 19 também diz assim: se vocês pertencem ao mundo, ou melhor, se vocês pertencessem ao mundo, eles o amariam como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, amém? Mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo vos odeia. É por isso que nós temos que perseverar. Sabe aquele momento que você está lutando, né? E parece que a circunstância, o mundo está contra você. Realmente o mundo está contra você. É por isso que o mundo está contra você, porque você não é deste mundo, você não pertence a este mundo. Então o verdadeiro crente, ele tem que entender isso, porque senão, na hora da prova, em vez de ser perseverante, ele vai sair da linha e vão perder a recompensa. Lembre, na perseverança tem recompensa. Quantos querem ser recompensado aí? Levante a mão. Recompensado por Deus. Tem alguém que não quer não, né? Quantos querem ser recompensados por Deus? Levante a mão. Amém. Glória a Deus. Agora melhorou. Irmãos, recompensados. E quando nós falamos de recompensado, é porque a recompensa vem daquele que tudo pode. Ele não falha. Ele não nega. Ele não mente. Amém? Vem sempre no momento certo. Somos promovidos por Deus. Deixa eu achar aqui onde eu estou. 2, 3. Meus irmãos, a terceira recompensa que nós ganhamos, que nós recebemos na perseverança, é que nós somos promovidos por Deus. Amém? Quando você persevera, quando você glorifica a Deus na luta, Deus te promove. Amém? O texto diz: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego, a melhor posição da província da Babilônia, as melhores. Por que eles foram recompensados? Porque Deus tinha um plano na vida desses jovens. Esses homens foram recompensados porque eles perseveraram. Eles não desanimaram. Eles não jogaram a toalha. Eles entregaram a sua própria vida. Eu tenho certeza que nenhum de vocês que estão aqui, nem eu, já passamos por um momento desse, de alguém chegar e falar: eu vou te jogar no fogo se você não negar a Jesus. Ninguém passou por isso. E a pergunta que eu faço para você nesta noite, de coração: você está preparado para isso? Você tem coragem, se alguém hoje chegar diante de você: olha, se você não negar a Jesus agora, eu vou jogar você dentro de uma fornalha de fogo, será que você falaria: jogue, mas eu não nego? Pare para pensar. Se ainda existir dúvida no seu coração, você precisa se converter a Cristo. Nós precisamos nos converter a Cristo, porque é esta posição que nós devemos ter diante do mundo e diante do inimigo. É não vacilar, é não olhar para a circunstância e tremer, mas olhar para Deus e temer. Não nos curvar, meus irmãos, porque esses homens foram libertos do fogo, porque eles tiveram coragem de encarar o rei terreno, para glorificar o Deus Todo-Poderoso, ou glorificar o rei de todos os reis. Nós somos promovidos por Deus, quando nós perseveramos. Daniel capítulo 1, versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, inteligência, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Olha mais coisas que Deus está dando para eles.
por causa da perseverança. O que Deus deu para eles? Sabedoria, inteligência. Conheceu todos os aspectos da cultura e da ciência. A Daniel, ele também deu sabedoria de interpretar todo tipo de visões de sonho. Olha a recompensa para quem persevera. E muitos de nós paramos de perseverar porque nós olhamos as bandejas. Nós olhamos os pratos que são feitos. Nesse mesmo texto nós vamos ver um relato de que esses 3 jovens, mas Daniel também, se recusaram de comer as iguarias do rei. Eles falaram: não, nós não queremos comer do banquete do rei, nós queremos comer legumes. Quer dizer, ele não se rendeu também aos banquetes. Eles perseveraram na adoração de Deus, na adoração a Deus. É isso que nós precisamos, meus irmãos, continuar perseverante, porque Deus, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Em qualquer momento Ele vai te promover, amém? Em qualquer momento aquela porta vai se abrir. Em qualquer momento Deus vai fazer algo extraordinário. Daniel capítulo 1 versículo 20 diz assim: o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos dos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino da Babilônia. Está vendo a recompensa? Nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Nós temos que crer com o coração que Deus é fiel. Que Deus é fiel, Ele não vai esquecer, nunca esqueceu. O que está faltando na igreja, o que está faltando na sua vida, é uma sinceridade de adoração a Deus. Porque muitas pessoas parece que levam as coisas na brincadeira. Tem muitas pessoas que ouvem a palavra, Deus está falando, mas amanhã parece que não ouviu mais. Amanhã é como se entrou aqui e saiu aqui. A palavra não consegue penetrar no coração. Deus está falando aqui, meu irmão, se você for perseverante, se você me adorar na luta, na tribulação, se você exaltar o meu nome lá onde você trabalha, eu vou te promover. É Deus que está falando, não é eu não, é a palavra. Ele te promove, Ele te abençoa, Ele te exalta. É Ele que tem o dono, ou melhor, Ele que tem o tesouro, a chave de todo o tesouro, das pedras preciosas, aleluia. Mas nós servimos a Deus às vezes de fachada, ou só de nome, mas não de coração. Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil, é porque você não entendeu ainda que Deus tem um propósito na sua vida, que você não está passando por essa dificuldade por acaso, não. É lá que Deus quer te exaltar, mas primeiro exalte a Ele. Primeiro exalte a Ele. Nós não podemos entrar na onda do mundo, falar mal de todo mundo, xingar todo mundo, falar o palavrão do mundo. Nós temos que ser crentes verdadeiros, palavras que realmente edificam as pessoas, mostrar quem nós somos diante da sociedade e quem nós somos diante de Deus. Aqui na igreja é fácil nós dizermos que somos crentes, mas Deus quer ver você crente lá no trabalho. Deus quer ver você cristão lá na rua, onde você estiver. É lá que você tem que brilhar, aleluia. Aqui, talvez nós nos misturamos em meio às luzes e nós não percebemos, ou ninguém percebe quem você é. Mas é lá fora que você vai ser luz, que nós temos que ser luz, lá fora. É lá que Deus precisa ser glorificado e exaltado. É por isso, irmãos, que às vezes nós não somos promovidos por Deus, porque nós não somos perseverantes na adoração. Lá no mundo, você anda como se fosse uma pessoa do mundo. Lá no mundo você tem que ser luz. Nós somos a luz do mundo. Lembre-se disso. Lembre-se disso com todo o amor. Com todo o amor no meu coração. É lá no mundo que você tem que ser luz. É lá no mundo que você vai glorificar a Deus. É lá no meio das trevas que você tem que brilhar. É lá.
Em perseverança, nós também temos outro relato na Bíblia. Em perseverança, Simão contemplou o Cristo do Senhor antes da morte. Em perseverança. A Bíblia vai dizer que Simeão, ele já estava velhinho, e ele recebeu uma promessa pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 28 e 31 diz assim: Simão o tomou nos braços, Cristo Jesus. Maria e José foi apresentar Jesus no templo. Simão é aquele que estava ali no templo. Pegou o menino nos braços, levou e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos. Simeão perseverou, aleluia, e ele colocou nos braços o Cristo Salvador. Olha como é interessante nós vermos esse texto. O que ele pede para Deus? Senhor, pode despedir em paz o teu servo. Quer dizer, Senhor, pode me levar, que agora os meus olhos já viram o Cristo Salvador. A convicção deste homem, irmãos, de que ele tem um lugar eterno, a convicção de uma morada eterna, uma perseverança em acreditar nas promessas de Deus. Talvez ele poderia falar: Senhor, agora que eu vi Cristo, o seu Salvador, não me leve agora, eu quero ver como é que ele vai trabalhar. Não, o Senhor pode me levar. Perseverança e convicção daquele que crê. Você crê que você tem uma vida eterna, você crê que este mundo é passageiro, mas aquele que perseverar receberá uma coroa de vida eterna. Você tem que crer nisso, persevera nisso. É aí que Deus quer te usar, é aí que Deus quer te abençoar. Meus irmãos, a motivação da nossa perseverança define quando, ou melhor, o quanto nós suportamos. A motivação da nossa perseverança vai definir o quanto nós suportamos. Qual é a motivação da sua perseverança? A motivação da nossa perseverança tem que ser a vida eterna. A motivação da sua perseverança em servir a Cristo não é para que Cristo te abençoe materialmente. Ele vai te abençoar porque Ele é Deus. Mas a sua motivação maior é em ganhar a vida eterna, em ser livre do lago de fogo, em ganhar a salvação. Esta é a verdadeira motivação. Se você tiver essa verdadeira motivação, aí, querido, vai ficar definido o quanto você suporta. Porque quando você tem uma motivação baseada nas coisas deste mundo, você não suporta muita coisa. Mas quando a sua motivação é a vida eterna, você com certeza entrega a sua vida pelo amor de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. O próprio Jesus diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Para você não negar a Cristo, escute isso, para você não negar a Cristo, a sua motivação tem que ser certa. Qual é a sua motivação de servir a Cristo? Só de ser abençoado aqui na terra? Miseráveis homens que somos, o apóstolo Paulo disse. A sua motivação é a salvação da sua alma. Faça a pergunta para você: se você morrer hoje, para onde você vai? Para onde vai a sua alma, se você morrer hoje? Então, se a sua motivação é de que ela vai para o céu, você faz de tudo, mas continua adorando a Deus. Ou melhor, você suporta tudo adorando a Deus. Mas se a sua motivação é só em receber os benefícios de Cristo, você não vai suportar o primeiro vento. Vai te derrubar. Vai te derrubar. Mas aquele que suporta tudo, glorificando a Deus, receberá uma recompensa. Para encerrarmos, em perseverança, você vai vencer. Aleluia. Em perseverança, você vai vencer. Você vai ver o Cristo ressurreto. Se você perseverar, você vai ver Ele ressurreto. Você vai ver os apóstolos. Você vai ver a igreja primitiva.
Você vai ver aqueles irmãos que entregaram as suas vidas. Você vai ver aqueles irmãos que foram degolados, aqueles irmãos que foram comidos por leões. Você vai ver aqueles irmãos que foram incendiados nas fogueiras. Se você perseverar, você vai ver. Você vai participar do reino de Cristo. Você tem que perseverar, aleluia. Você tem que perseverar. Você vai ser, ou você vai ver a glória de Deus, aleluia. Essa é a motivação da nossa perseverança. É ver o reino de Deus, é ver a glória de Deus, aleluia. Se perseverarmos como Ele também reinaremos. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13. Se perseverarmos com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se nós negarmos a Cristo, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, aleluia, pois não pode negar a si mesmo. Meus irmãos, mesmo você sendo infiel, Ele continua sendo fiel sobre a sua vida. Não te falta o pão sobre a sua mesa, não te falta água para você beber, não te falta veste para você vestir. Mas pare para pensar, muitas vezes você é infiel para com Ele, mas Ele continua fiel com você. Mas que essa noite você saia daqui com esse propósito: eu quero perseverar em adorar a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero adorar a Jesus. Eu não quero ir para o lago de fogo, eu quero ir para o céu. Eu quero ter a minha motivação certa. A minha motivação não é só de receber os benefícios dessa terra. A minha motivação é ver o Cristo ressurreto. A minha motivação é ver o trono da glória. Assim como João viu lá na ilha de Pátimo, ele viu o trono de Deus, ele viu a glória de Deus. É isso que eu quero ver. É isso que você tem que procurar: ver a glória de Deus, aleluia. Ver os anjos do Senhor, ver o brilho da glória de Deus. Essa é a motivação que nós temos que ter em perseverar, aleluia. Se não for esta perseverança, ou se não for essa motivação, você não vai suportar nem um ventinho. Mas se você tiver com a motivação certa, você vai vencer. Vamos ficar de pé.